Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso curso técnico profissional, Programação de Jogos Digitais. Estamos tratando fundamentos de jogos digitais e vamos entrar hoje no conceito de tipos de linguagens e linguagens de programação, tá? Então vamos nessa lá. Bora lá então, vamos começar. A gente vai entrar aqui um pouquinho na aula anterior para a gente lembrar a questão dos fundamentos ali, para a gente entender o algoritmo, dar uma lembrada no algoritmo ali. Vocês lembram a questão dos algoritmos, como que funciona? Lembra lá que a gente viu os vídeos lá de como produzir o sanduíche de pasta de amendoim e tal, depois a gente viu as receitas e tal, né? A gente fez as atividades lá, construindo os algoritmos do jogo, depois a gente fez algumas atividades ali, construção de algoritmos simples ali, né? Tá? Então, assim, vamos continuar aqui. A justificativa do resultado é que ele almeja, né? Então, o algoritmo, assim, ele almeja um resultado específico, então ele traz instruções, uma sequência de instruções simples e torna cada vez mais complexo, depende da necessidade da situação que a gente quer alcançar, né? Do software ali que a gente está desenvolvendo ou do jogo que a gente está desenvolvendo. Então o nível de complexidade ali do algoritmo vai alterando conforme a necessidade, né? O algoritmo nada mais, nada menos é do que instruções, sequência de instruções ali dadas ao computador, né? Lembra que o computador ele tem a linguagem dele própria e a gente tem que mandar instruções para ele numa linguagem que ele entenda. Então a gente usa os compiladores, que são os softwares ali que são de programação, a linguagem de programação que a gente usa, né? Cada um escolhe uma linguagem ali adequada, ou a linguagem do mercado, ou a linguagem que domina, né? Nós temos lá várias linguagens, JavaScript, Java, C, C++, né? Python e outras linguagens aí. Então, quando um programa de computador trava, por exemplo, é porque ele está recebendo informações que não foram programadas para ser processadas, ou seja, não foram consideradas todo no cenário. Quando a gente está programando, fazendo o algoritmo nosso ali, a gente tem que prever todos os cenários para que não aconteça esse travamento no sistema. Porque se ele chegar numa determinada função ali que ele vai executar e ele se depara com um cenário que ele não sabe para onde que ele vai, acontece esse travamento no sistema, no computador. O computador não sabe o que fazer. Qual é o próximo passo que ele fazer? Lembrando que o computador lê linha por linha de um código e ele vai executando aquelas linhas ali de tarefas, linha por linha. Quando ele se depara numa linha que ele não sabe o que fazer, né? Numa variável booleana ali, por exemplo, que ele tem que decidir se é verdadeiro ou se é falso, né? Se a questão for verdadeira, se a questão for falsa, o que ele faz, né? Lembra dos laços lá de repetições, né? Que a gente estudou? Então ele chega lá, se a condição for tal, faça isso, se não, faça outra coisa, né? E ele tem que estar bem determinado isso no nosso código para que o computador consiga chegar no objetivo final. No nosso caso do jogo, para que o jogo chegue no objetivo final, todos os cenários ali têm que ser previstos, né? Daí a gente viu ali as questões das variáveis, a gente já viu isso aqui na sala de aula, na aula anterior, né? Só relembrando vocês, então, aí nós temos algumas variáveis lá, as variáveis inteiras, né? As variáveis decimais, as decimais precisão duplas, né? As unsigned, né? Que é a decimal positiva, as strings, char, as booleanas, né? Que são de lógicas, né? Então a gente tem ali os comandos e repetições que a gente usa ali, o exemplo que a gente tem ali de um diagrama do funcionamento de uma lâmpada, né? O professor também fala sempre nas aulas sobre o algoritmo do café, né? Então é parecido aqui os dois algoritmos que a gente usa. A lâmpada funciona? Sim. Está plugada? Não, não está plugada. Que direção que deve ser feita, né? Ah, o bulbo queimou. Se o bulbo queimou, trocar a lâmpada. Se não queimou, né? Então tem que dar essas orientações específicas para o nosso código, né? Para que ele possa funcionar, tá? Então vamos falar um pouquinho das variáveis. Quem tem conhecimento de variável aí já estudou sobre isso? Quem lembra que é uma int lá, uma variável inteira, né? Então vamos rever essas questões aí. Então uma variável inteira, ela armazena números inteiros como 1, menos 10, 15, né? E quando há uma necessidade de números como casas decimais, exemplos, números de vida de jogador ou quantidade de itens de um inventário, né? Outro exemplo aqui, nós temos a variável float, né? Decimal de precisão simples. Armazena números decimais com precisão limitada e é útil para cálculos que não precisam de extrema precisão, né? Então nós temos lá, exemplo, pontuação com decimais ou posições aproximadas em um mapa. Nós temos exemplo de variável float.
E a double. A double são decimais de precisão dupla. Então ela é semelhante à float, mas com a maior capacidade de armazenamento e precisão. Ela é usada para cálculos mais precisos, como cálculos físicos, né, ou gráficos que tem detalhamentos nos jogos, né? Exemplos que a gente usa: a double, coordenação de exatas, cálculos financeiros, né? A gente usa bastante a double. E a unsigned, né? A decimal positiva, a gente armazena apenas valores positivos. Então ela é usada em números negativos que não afetam o sentido, por exemplo, idades, né? Ou contadores. Como exemplo, a gente usa ela no total de pontos, né? Ou moedas de um jogador. Então a gente usa essa variável unsigned, né? Continuando aqui, nós temos ainda a variável string, né? Que é cadeia de caracteres. Então ela armazena texto, palavras ou frase. É usada como nomes, né? O exemplo ali é usada para nomes, mensagens de erro, diálogos entre os jogos, né? Os jogadores ali. Exemplo ali, o game over, né? Ou o nome do jogador. Então é uma variável que guarda essa informação, se chama string. Provavelmente é uma variável de tipo string. Outra variável aqui que nós temos são a char, né? São caracteres e representam um único caractere. Então a gente usa essa variável para guardar quando a gente quer guardar um só caractere, né? Símbolos ou outras palavras, né? Outra letra que tenha só ela, que vai caber só ela dentro dessa variável. Exemplo ali, quando você vai guardar a letra A, a letra B, ou sinais, né? Mais, menos. Então essa questão de usar essa variável char. A última aqui, variável que a gente está falando ali, é a boolean, né? Que ela representa lógica, né? Ela vai ler só valores, guardar só valores verdadeiros ou falsos, né? True ou false, né? Então, usado para controle de fluxo de verificação condicionais. A gente usa bastante no laço lá, né? Essa variável, se sim ou se não, né? E os jogadores, com exemplo aqui, jogador está vivo. É verdadeiro ou é falso, né? Então ela tem uma condição, quando ela se depara com essa condição, ela vai perguntar: o jogador está vivo? Se for verdadeiro, ela vai fazer uma condição; se for falso, ela vai fazer uma outra condição. Então ela é usada bastante para essa situação aqui. Então, lembrando o que a gente viu em todos os momentos das aulas anteriores, né? Questão dos algoritmos, estudamos as construções ali, a estrutura dos algoritmos, e aprendemos que os jogos, assim como os softwares também, são implementados através de construção de conjunto de instruções detalhadas, né? Através dos algoritmos, usando uma ou mais linguagens de programação ou a linguagem de script, né? Então aqui é um resumo do que a gente trouxe das aulas anteriores sobre algoritmo, e a gente vai entrar no novo conceito aqui nessa aula, que são as linguagens, né? Quais são os tipos de linguagem de programação e quais são os melhores, né, linguagens para desenvolvimento de jogos. Então vamos lá. Mas o que é linguagem, né? Eu quero que nesse momento aí alguém me responda aí, pode ir no chat aí, alguém que represente a turma aí, coloque lá o que você acha, o que é linguagem, né? Converse entre vocês aí, o que é linguagem. O professor quer saber nesse momento aí, o que você entende como linguagem, né? E pode ser linguagem de computador, pode ser linguagem a que a gente usa. Eu quero saber de você o que você entende, o que você acha, o que é linguagem. Ô Rodrigo, o pessoal tá meio. Nem prestar atenção no que eu falei, né? Vamos continuar aqui então com a aula. O pessoal tá meio disperso aí, tá, né? A gente entende, tá? Não tá fácil final do ano já, né? Vamos continuar aqui então. Ó, vocês estavam praticando a linguagem quando conversavam, né, sobre o assunto. Agora vocês estão praticando a linguagem, estão conversando entre o colega do lado de você tá aí do lado aí, ou no celular, né? Você está praticando o tempo todo a linguagem, né? Então o que é a linguagem? Linguagem é qualquer sistema de comunicação, né, ou conjunto de sinais convencionais, fonéticos ou visuais, que servem para expressões dos pensamentos, sentimentos, seja qual meio de fala você usa, né?
se é escrita ou se é de signos, se é sinais, né? Se é expressões, né, pelo corpo. Então, depende de qual linguagem você usa, né? A linguagem é a forma de comunicação ali, é um conjunto de sinais, né? Então, um gesto de expressão de sentimentos, né, é uma linguagem. Isso tudo aí que o professor falou se resume em linguagem, né? A gente vai um pouquinho entender um pouco mais sobre a linguagem primeiro aqui, de como ela surgiu. Depois a gente vai chegar na nossa linguagem, a linguagem de máquina, a linguagem de computador, né? A linguagem de programação. Então, especula-se que a linguagem tenha surgido lá há 50 mil anos atrás, né? Mas os linguistas creem que seja bem mais antiga do que isso. Estima-se que possa ter até meio milhão de anos. Então, segundo os cientistas, lá, os pesquisadores, a evolução da linguagem vem, né? Tem a chance de ser verdadeiros na origem da linguagem lá com os homens das cavernas, né? Mas os estudos são questionados porque, por exemplo, sobre a linguagem humana ter originado primeiramente por meio de gestos manuais, né? Então, assim, tem essa discussão entre eles. Mas sobre o fato dos primatas usarem gestos para se comunicar, ainda não se sabe muito certo se os humanos utilizaram primeiro as mãos ou se primeiro a fala, né, para se comunicar, né? Só que a ideia deles se baseia em cima da criança, né? Que a criança lá, o bebê, usa-se primeiro, né, gestos, né, para se comunicar, né? Então, por isso que se dá a origem primeiro da primeira comunicação ser dado por causa de gestos, né? Simbolizo por gestos primeiro antes da fala, né? Se baseando no estudo de criança, né? Lembra que criança sempre tenta resmungar primeiro por gesto, depois aprende a linguagem em si, né? Então é mais ou menos em cima desse estudo aí que o Morten Christensen, aí, ó, ele se baseou para dizer tudo isso aqui, esse conceito sobre a linguagem. Então sobre Christensen ali ainda, ó, exemplifica que existem gestos memoráveis, nos quais fazemos com as nossas mãos, e que se parece muito com o que queremos dizer. Por exemplo, a gente tem aqui nos tempos de hoje, né, a nossa linguagem ali no futebol, o símbolo das mãos do VAR, né, que ele faz um retângulo ali com as mãos. É uma linguagem, né, ele quer trazer ali, quando está alguma situação para resolver dentro do campo, ele chama o VAR, né, os juízes ali auxiliar, para ver o que aconteceu com o vídeo, para ver o que está acontecendo ali, se aconteceu uma falta ou um pênalti, né? Uma penalização aconteceu ou não. Então se chama assim o VAR, né? Então faz o sinal ali com a mão, todo mundo sabe esse sinal, já entende, porque o estádio está com muito barulho, não dá nem para ouvir o que o juiz está falando, mas que quando faz o sinal do VAR, ali o retângulo ali, todo mundo sabe que vai ser chamado um juiz para ver o replay da jogada, revisar a jogada, revisar a falta ali, ou o pênalti, né? O qual falta seja ali durante o jogo. Então isso é bem moderno, a linguagem ali está nos gestos também, né? Então assim, os tipos de linguagens que existem, né? A gente falou ali dos tipos de linguagens que existem, a gente vai complementar aqui falando da linguagem verbal. Ela é formada por palavras, né? Seja escrita ou fala, diálogos, livros, cartas, palestras, e daí a linguagem não verbal, é o tipo de linguagem que não contém palavras, mas possui recursos visuais. Exemplo, imagens, placas, linguagem corporal, desenho, gestos, né? É importante lembrar aqui que nós temos também a linguagem de Libras, né? A linguagem brasileira de sinais. Então ela não é uma linguagem mundial, é a linguagem brasileira, né, de sinais, e ela é considerada a linguagem sim. Uma linguagem e sim uma língua, não uma linguagem, sim uma língua. Então, conforme o previsto ali no artigo 1º dessa lei ali de 24 de abril, ela é uma língua, né? E não uma linguagem, tá bom? Então é só para você lembrar aí que a gente tem aí a Libras, a nossa linguagem brasileira de sinais. E ainda a gente tem a linguagem híbrida, né? Ou mista, que é a mistura ali das linguagens que a gente falou, a verbal e a não verbal, ou usada simultaneamente, né? Um exemplo que a gente tem isso são as histórias de quadrinhos ali, né? Os mangás, as imagens e símbolos que é usado nesse tipo de recurso ali de comunicação, tá certo? Então, a gente tem ainda, né, mais na atualidade, a nossa linguagem ali com os emojis, né? Os emojis são muito usados aí, você usa aí no teu celular, você usa aí nas comunicações pelo WhatsApp, né? No Facebook. Então, vamos falar um pouquinho sobre os emojis lá. O tipo de linguagens pode ser popular hoje, nos dias de hoje, os emojis,
palavra deriva da junção do termo japonês o e, né, imagens, e o mode, né, letra. No final da década de 90, né, o Kurita aqui ó, criou o primeiro emoji, quando desenvolvia um serviço de lá serviço móvel de internet, né, o emoji. Então, seu objetivo inicial ali era facilitar a comunicação eletrônica com parte funcional de mensagens do aparelho. E daí ele se tornou popular, né, principalmente na inclusão no iPhone. E posteriormente nos sistemas do Android também utilizaram essas funções do emojis, né? Então, aplicativos de mensagens e textos estão utilizando o emoji o tempo todo agora, a partir desse momento aqui, dessa criação aqui. Então, os emojis são ideogramas, né, ou smiles, e na linguagem eles referenciam diversos gêneros e simbologias, como por exemplo, expressões faciais, né, objetos, lugares, animais, tipos e climas e mais outras funções aí que aparecem que os emojis ele representam a gente na linguagem ali, na nossa conversa, né? Tá? E dentro disso aí, eu quero trazer uma atividade para vocês aí, ó. Então, para vocês fazerem no caderno aí, ó, Rodrigo, faz eles fazer essa atividade aí. E essa aqui, só pelos emojis aqui, qual o jogo que o professor está mostrando aqui? Vamos lá, vamos brincar um pouco. Pelos emojis ali, o que vocês acreditam ali? Qual é que jogo que está mostrando ali? Vocês conseguem identificar ali? Nada, nada. Hein? Quem consegue, quem se arrisca a escrever alguma coisa aí? Algum jogo que você conhece ali? Só pelos emojis ali. Só pra gente entender que a aula, que nós estamos falando que emojis dá pra se comunicar bem, né? Alguns jogos ali dá pra ficar bem claro ali do que tá falando ali. E é tudo jogo que a gente conhece já. Então, ó, vou colocar a próxima página ali que vai ter as imagens, vai ficar mais fácil para vocês visualizar aí agora, ó. Veja aí agora se ficou mais fácil. Veja aí quem conseguiu identificar aí algum jogo aí. Conseguiram identificar agora aí com as imagens? Ficou mais fácil? Quem conseguiu identificar todos aí? Tem jogo que a gente nem conhece, né? Tá, eu vou passar a próxima etapa aqui. Quais que são os jogos aqui, ó? Tá aqui, ó. O resultado dos jogos aqui, ó. Então a comunicação com os emojis, né? A gente consegue falar através dos bonequinhos ali dos emojis, né? Então a gente consegue se comunicar através dos emojis, sim. Ficou bem claro isso. Então,
A linguagem de programação, né? A gente falou bastante sobre essa aula aqui agora, sobre a linguagem de programação. E vamos continuar aqui compilando a ideia da linguagem para vocês aqui. Então, é uma linguagem formal, onde por meio de uma série de instruções, né, permite que um programador escreva ordens. Então, essa é a linguagem de programação. Ações, dados e algoritmos para desenvolver o programa, né, ou desenvolver um jogo, que controlam o comportamento físico e lógico de uma máquina. Tá terminando a aula, né, Rodrigo? Então vamos parar por aqui, então, compilando aqui. Vamos terminar aqui, então, a gente continua na próxima aí, tá? Converse com o pessoal aí, o que eles querem aí de sugestão aí para a próxima aula, para eles acompanhar aí com o professor aí, porque hoje eles não participaram. Bom, então, aquele abraço, até a próxima, até mais.